Olá pessoal, boa tarde. Vamos iniciar mais uma aula. Antes eu gostaria de passar uma dica importantíssima. Seguinte, se você chegasse para mim e perguntasse, professor, estou sem tempo de estudar direito previdenciário, tenho só 5 dias para estudar, o que eu vou estudar? Seguinte, eu ia te passar o top 5, top 5 das aulas, o grau de importância de cada um. Então, primeiro, prioridade primeira, qual que é? Essa aula que a gente vai fazer. Aula 12, ok? Importantíssima, importantíssima, cai muito. Além de cair, é a base para você entender toda a matéria, tanto a parte de benefícios, que vai da aula 1 à aula 10, como a parte de custeio, que vai da aula 14 até o final do nosso curso, ok? Então, importantíssimo, tudo que acontece tem que estar de acordo com a Constituição Federal, de acordo com o que vai ser falado aqui nessa aula 12, tranquilo? Então, top 1, ok? Aula número 12. Top 2, segunda aula que você tem que ir lá e ler muito, se concentrar. Aula número 10, que trata dos benefícios. Quando eu passo pelos benefícios, eu passo por toda a matéria praticamente. A carência, a qualidade, segurado, quem tem direito, quem são os segurados, ok? Então, segundo, aula número 10. Terceiro colocado, de grau de importância, qual que é? Aula número 3. Segurados, ok? Quem são os segurados? Vai cair uma definição na prova, vai te perguntar, é empregado, é contribuinte individual, tal. Terceiro classificado aí, aula número 3. Aula número 4, salário de contribuição. Está na aula 15, aula número 15, ok? A gente vai estudar isso ainda. Daqui a pouco, logo mais, vai ser postado esse vídeo. Aula 15 vai dizer o que é salário de contribuição para cada segurado, o que entra no salário de contribuição, quais são as rubricas, férias, 13º, abono anual e assim por diante, ok? Importante, sempre é cobrado. E o quinto classificado, por experiência dos últimos concursos, é a parte do capítulo 24, aula 24, que trata dos benefícios de legislação especial, que é a parte que entra também assistencial, certo? No último concurso, de 70 itens, teve em torno de 15 questões da parte de assistência social. Foi até uma surpresa, ok? Então, vamos lá. Para não ter surpresa, eu coloquei aqui no top 5 o aula 24, certo? Se você estudar essas aulas com muita dedicação, é capaz de você já garantir um bom nível de nota aí, um bom resultado, ok? Vamos lá, então esse é o top 5. Essa aula número 12, importantíssima. O que eu vou fazer? Nós vamos por partes, tranquilo, devagar, não fique apavorado, ok? Muita coisa que vai ser falado aqui, a gente já viu, da aula 1 até a aula 11, nós já estudamos. E muita coisa ainda a gente vai estudar, então eu vou passando pela aula, vou abordando. Depois que a gente estudar, você vai voltar e vai ler que aquilo que você estudou, a contribuição que foi cobrada, como ela é cobrada, ela estava de acordo com um determinado artigo da Constituição Federal, ok? Às vezes, sem estudar o assunto, ainda fica um pouco grego. Depois que você estudar e retornar, fica mais tranquilo, beleza? Outro recado, vou deixar na descrição do vídeo a Constituição Federal assinalada. O que é assinalada? Eu peguei a parte da Constituição Federal principal, que é o que vai ser falado aqui, do artigo 95 e diante, falando o seguinte, em cima de cada artigo eu coloco do que se trata e grifei, negritei os pontos principais. Os pontos que normalmente uma questão de concurso vai exigir exatamente naquele ponto. Então, dê atenção. Pensa, se está negritado, por que está negritado? Se eu eliminar essa palavra em negrito, o que vai acontecer? Como que pode ser feita uma questão em cima do que está negritado? Tá joia, pessoal? Então é isso aí. Fiquem tranquilos, vamos por parte, caminhando. Se tiver dúvida, deixa nos comentários e vamos iniciar a nossa aula. Partiu! Até já! Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Mapas Mentais, Constituição Federal, aula 12. Vamos lá, no início, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos dar um passeio pela Constituição Federal, todos os artigos que tratam, de alguma forma, uns mais, outros menos, da Seguridade Social ou da Previdência Social especificamente, ok?
Talvez, se você já estudou direito constitucional, você já deve ter passado por um desses artigos, já estudou até os detalhes. O objetivo aqui não é entrar nos detalhes, mas sim você ter uma noção geral, uma visão do todo, para depois a gente entrar diretamente no artigo 95 em diante, que trata da Seguridade Social, e a gente vai estudar Previdência, Saúde e Assistência, ok? Vamos lá, vamos dar um passeio aqui pela Constituição Federal. Começa lá pelo artigo 6º, que coloca a Previdência como direito social, ok? Direito social, pessoal, basicamente é um direito para preservar, diminuir a vulnerabilidade de todos os cidadãos, ok? Para que ele participe da sociedade efetivamente, né? Desempenhe, exerça todos os seus direitos civis, direitos políticos, realmente participe da sociedade em forma de igualdade, ok? Não seja discriminado. Então, a Previdência Social é um direito social. O artigo 7º diz o quê? Entre vários detalhes do que é falado, eu só extrair aquilo que tem a ver com Seguridade ou Previdência, ok? Vamos lá. Coloca o salário família pago em razão dos dependentes do trabalhador de baixa renda. A gente estudou isso aí, né? Nem todo mundo tem direito ao salário família, somente aqueles que ganham até determinado valor, baixa renda, ok? Coloca a aposentadoria como um direito social, joia? O artigo 10, ele fala o quê? Que tem que ocorrer a participação dos trabalhadores e empregadores faltou um S aqui, nos órgãos colegiados, ok? Órgão colegiado, o que é? É onde as decisões são tomadas em conjunto. Quais órgãos colegiados? Os órgãos que são tratados de interesse profissional e previdenciário, ok? Então entra aqui, ó, previdenciário. Então tem lá o Conselho Nacional da Previdência Social, o Conselho de Recursos da Previdência Social e tantos outros órgãos da parte de assistência social também, ou seja, órgãos que tratam dos interesses previdenciários e também outros relacionados, por exemplo, à assistência social também, ok? O artigo 22 trata das competências, né? Artigo 21 ao 24 trata das competências. O artigo 22 trata da competência privativa da União para legislar sobre Seguridade Social, ok? Pode delegar? Sim. Você vai estudar isso aí no Direito Constitucional, deve ter dado uma passada. Ele pode delegar para os estados e para o Distrito Federal pontos específicos, ok? Se ele não usar dessa competência, a União não usar, pode repassar para os estados e Distrito Federal. Vamos lá. Artigo 24 trata da competência concorrente para legislar sobre Previdência Social. O que diz aqui? A União estabelece as normas gerais e estados e Distrito Federal faz o quê? Estabelece as normas específicas, ok? Joia! O artigo 109, parágrafo 3º, ele fala o quê? Isso aqui já é mais bem conectado à nossa matéria. Fala o seguinte, quando ocorrer um conflito entre um Instituto de Previdência Social, por exemplo, INSS, é o que a gente está estudando, e os segurados, que vão ser analisados esse conflito, né, o litígio, na Justiça Federal, podem ser processadas e julgadas na Justiça Estadual, a competência da Justiça Federal. Justiça Federal que tem que ir lá e analisar. Porém, pode ser analisado aquela causa, aquele conflito na Justiça Estadual, quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal, ok? Ou seja, isso aí acontece muito no interior do país, né? O nosso país é gigante, ok? Em que aquele município não tem uma vara federal, ok? Ou seja, aí vai ser julgada onde? A causa que o segurado entrou contra o INSS? Na própria Justiça Estadual. Em regra, é julgada na Justiça Federal. Porém, se ocorrer isso, não tiver vara, né, federal, vai ser julgado na vara estadual, ok? Justiça Estadual. E segundo, isso aqui pode acontecer segundo autorizado por lei. Vai ter que ter uma lei autorizando, ok? O artigo 114, inciso 8º, diz o quê?
a Justiça do Trabalho executa de ofício as contribuições sociais previdenciárias do empregador, do trabalhador, em função da sentença. Então, o segurado, exemplo, foi demitido, não gostou, acha que tem direitos, contrata um advogado, entra na justiça, vai lá pedir a hora noturna que não recebia, férias que foi paga em atraso, horário de almoço que não era corretamente cumprido e por aí vai, ok? O juiz deu uma sentença. Na sentença ele falou o seguinte, realmente o adicional noturno aqui você tinha direito e não recebeu. A gente vai estudar ainda que, por exemplo, o adicional noturno é uma rubrica que incide contribuição previdenciária. O juiz deu a sentença e falou o seguinte, empresa, você vai ter que pagar R$10.000 referente a adicional noturno. Como é uma base, como é um valor que incide contribuição previdenciária, alguém vai ter que cobrar essa contribuição previdenciária. Quem vai cobrar? Vai mandar até a Receita Federal para dar a Receita Federal cobrar? Não. O próprio juiz faz essa cobrança, ou seja, executa de ofício. Ele intima a empresa e, consequentemente, o trabalhador a recolher essa contribuição devida, ok? Então, é isso que diz aqui. A própria Justiça, na sentença, já intima a empresa a recolher a parte dela, ou seja, que a gente chama a parte patronal, e a parte dos trabalhadores, certo? É isso aí. Artigo 149 fala o quê? Contribuição previdenciária cobrada dos servidores públicos, federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais, ok? Poderá ser instituída essa contribuição cobrada de servidores federais, estaduais, do DF e municipais e dos municípios para custeio de regime próprio de previdência social, devendo ser instituído por lei, ok? E essa contribuição terá alíquotas progressivas, ou seja, ela vai evoluir conforme a base de cálculo. Conforme a base vai crescendo, a alíquota, infelizmente, é maior, ok? E cobrada de quem? Dos servidores ativos, aqueles que estão trabalhando, os aposentados e também dos pensionistas, aquele que recebe pensão por morte. Joia? Artigo 167, inciso 11. Essa parte fala do orçamento. Como que é o funcionamento do orçamento? Orçamento, ele é realizado, o que basicamente? Vai verificar as receitas, o que vai entrar de receita e o que vai sair, quais são as despesas. Basicamente é isso, tá? Existe um orçamento geral, né? Existe o orçamento da União. Vamos lá, existe o orçamento dos estados e dos municípios também, assim como do DF. Distrito Federal. Então fala o que? A contribuição proveniente da folha de salários e do trabalhador olha aqui, somente pode ser destinada ao pagamento dos benefícios do RGPS, do INSS. Isso aqui foi colocado por quê na Constituição? Para dar uma garantia que realmente aquilo que é arrecadado sobre o quê? Sobre a folha de salários e sobre a base do trabalhador, o salário do trabalhador, a contribuição do trabalhador, essa contribuição só pode ser utilizada para pagamentos de benefícios da INSS. É uma garantia, o dinheiro como se tivesse o quê? Carimbado, ok? Não pode alguém inventar uma lei, não pode falar, agora vamos pegar uma parte dessa contribuição que incide sobre os salários, né? 20% sobre a folha de pagamento, pegar 1% e destinar à educação. Não pode, mesmo que o destino seja nobre, educação, né, que o nosso país está tão necessário, mas não pode fazer isso, porque a Constituição Federal impede isso aí. Onde ela impede? Aqui. Ela carimba esse dinheiro, ok? É uma garantia. Artigo 239 fala que a contribuição do PIS/PASEP, ela vai ser qual o destino? Para onde ela vai? Financiar o seguro-desemprego e o abono PIS/PASEP. Essa contribuição PIS/PASEP, a gente nem vai entrar no detalhe que não é uma matéria, nós não estamos estudando direito tributário diretamente, ok? Existe uma contribuição, tem a base de cálculo, tem a líquida, etc. O que interessa nesse momento? Você sabe, contribuição PIS/PASEP vai para o seguro-desemprego e também para pagar o abono PIS/PASEP. E também pode financiar outras ações da Previdência Social. Joia? Pode pegar esse dinheirinho e jogar para a Previdência. O artigo 248, isso aqui a gente já viu a aplicação direta, né? Ele fala o quê?
do limite dos benefícios do INSS. Lembram que tem alguns benefícios que pode ultrapassar o teto do salário de contribuição? Aquele valor, né, que varia ano a ano, 2022 é 7.087 e alguns centavos, me fugiu a memória, mas tem um limite, ok? Seguinte, aqui ele fala o seguinte, ó, os benefícios que não tem o limite na lei, qual vai ser o limite? Vai ser o seguinte, o subsídio em espécie dos ministros do STF. O exemplo que a gente estudou, salário maternidade dos segurados, empregados, dos trabalhadores avulsos, ok? Joia? Então, o limite desses benefícios está aqui, ó, na própria Constituição Federal. O artigo 250 diz o seguinte, poderá ser criado um fundo de bens, direitos e ativos de qualquer natureza. Para quê? Para assegurar pagamentos de benefícios do RGPS, mediante lei, ok? Mais uma garantia, né? É um fundo, isso aqui entra na parte de orçamento, na parte mais interna da nossa administração, ok? Então vai ter um fundo que vai juntando dinheiro ou bens, imóveis, o que for, para quê? Caso seja necessário, garantir o pagamento dos benefícios. Mais uma garantia, ok? Esse fundo vai ser realizado mediante lei. Joia? Então a gente deu uma passada nos artigos da Constituição Federal que tratam alguma coisa sobre Seguridade Social ou Previdência Social. Agora, a gente vai entrar diretamente na parte da Constituição Federal que trata da Seguridade. Lembrando, o que é Seguridade? É um grande sistema, como se fosse um guarda-chuva, que embaixo ele está protegendo quem? Entre aspas, esse protegendo. Quem que faz parte da Seguridade? A saúde, assistência social e a Previdência Social, ok? Então vamos ver a respeito primeiro de Seguridade Social. O que fala a nossa Constituição sobre a Seguridade? Vamos lá. Os objetivos da Seguridade Social. A gente já tem uma certa noção desses objetivos porque a gente estudou os objetivos da Previdência Social. Vocês vão reparar que muitos objetivos aqui já foram citados lá no objetivo da Previdência Social, ok? Mas aqui é da Seguridade. Então, primeiro, importante, você vai ler esses objetivos, depois você vai pegar os objetivos lá no início lá da aula 2, que a gente viu os objetivos da Previdência Social e vai comparar, ok? Cuidado para não confundir, certo? Compare e leia, a Seguridade diz isso, Previdência Social diz isso, ok? O da Previdência Social está previsto onde? Na lei. A gente vai estudar da Seguridade Social agora, os objetivos que estão previstos na Constituição Federal. Outra coisa importante, ok? Constituição Federal prevê os objetivos da Seguridade Social. Primeiro objetivo, o universo. Esse aqui é o símbolo do universo, né? Significa o quê? Universalidade da cobertura e atendimento. Pensa, princípio, né, objetivo, aqui tem uma setinha aqui, ó, é um princípio, é um norte, é para onde todas as leis, tudo que acontecer vai estar em direção ao que está aqui, a esses princípios, tem que ser buscado isso aqui, ok? Esse é o objetivo. Então vamos lá, vai buscar o que? Atender todas as situações e atender todas as pessoas, na medida das possibilidades, ok? Mas não pode ser, a Seguridade não pode ser um sistema que vai atender somente alguns, né? Somente os pobres? Não. Somente os ricos? Não. Vai atender quem? Ricos e pobres, não interessa. Classe média, todo mundo. Vai atender quais situações? Todas as situações, né? Vamos buscar a saúde? Peraí, a saúde vamos atender todos, não interessa se tem plano, se não tem. Está de acordo com esse princípio, ok? Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços entre rurais e urbanos. Já vimos isso lá na Previdência, né? Os benefícios que os urbanos têm direito, os rurais também vão ter, ok? Isso aqui foi até para corrigir uma grande discriminação que houve desde sempre na nossa história, na história do nosso país, de deixar o rural de lado. Aí veio a reforma constitucional, né? Lá em 88 veio a nossa Constituição e instituiu isso aqui, ó. Tem esse princípio aqui, os rurais também vão ter os mesmos direitos, equivalência, né? Não é igualzinho, não é exatamente igual. Tem que ter uma uniformidade, uma equivalência, conforme que a diferença de cada tipo de trabalho, ok? Terceiro, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Aqui, ó.
Olha o sinal aqui, pensa, ó, eu estou pensando, eu estou selecionando aquela pessoa que vai ter direito a determinado benefício ou serviço. Tudo bem isso? Não estou agindo contra a Constituição? Não, porque tem esse princípio. A gente viu isso aqui, por exemplo, salário família. Todos os segurados têm direito ao salário família? Não, a gente viu que não tem, ou seja, somente alguns. Tudo bem? Por quê? Porque tem um princípio que diz que isso pode ser feito, ok? Distributividade significa o quê? Vai ser distribuído esses benefícios conforme a necessidade de cada cidadão, conforme a necessidade da sociedade, ok? Irredutibilidade do valor dos benefícios. Então, essa irredutibilidade significa o quê? O benefício não vai poder ter o valor nominal, né? Nominal que eu digo, ó, recebo R$2.000. Ah, o país está passando uma crise, agora nós vamos diminuir 10% de todos os benefícios da Seguridade Social, não interessa qual, senão o país vai quebrar. Pode ser feito isso? Enquanto existir essa previsão aqui constitucional, não, ok? Então não pode haver essa redução nominal, assim como há entendimento também que não pode ter o valor real, tem que ser preservado, ok? Não pode haver a diminuição do valor real. Mas isso aqui é um entendimento até, vamos dizer, jurisprudencial, da doutrina, ok? Mas não pode haver essa irredutibilidade do valor dos benefícios. Equidade na forma de participação no custeio. Equidade, o que diz isso aí? Ó, a ideia aqui é uma ideia de abrandamento, ok? Esse princípio ele busca a justiça no caso concreto, ou seja, a gente tem que estar sempre buscando a justiça, o balanceamento, o abrandamento. Não adianta eu instituir uma contribuição para a Seguridade e que as pessoas não consigam pagar. Tem que ser viável, né? Vou instituir uma contribuição que ele vai pagar 50% sobre determinada base de cálculo, sobre a folha de salários, por exemplo. Pô, é um absurdo, né? Ou seja, existe um equacionamento. Aí o segurado, o empregado, vai recolher 50% do que ele ganha para financiar a Seguridade. Pode? Não. Então tem que ser um valor conforme a capacidade de cada um, ou seja, tem que haver buscar uma justiça, ou seja, cada um vai ser tratado da forma que necessita, ou seja, nem todo mundo precisa ser tratado da mesma forma, ok? O outro princípio, diversidade da base de financiamento. Aqui, ó, tem diversas fontes, a gente vai estudar isso, vocês vão verificar que tem todo e qualquer tipo de contribuição que a gente nem imagine. Talvez se você já estudou, já tem alguma noção, você sabe, tem a contribuição principal lá, que é o quê? Sobre a folha de salários, beleza. Mas tem outras, tem sobre importação, tem sobre a receita bruta, tem sobre aquele produto que é vendido pelo trabalhador rural, tem sobre as apostas de números, apostas de cavalo, de corrida de cavalo, a Mega Sena, um jogo de futebol, um jogo de basquete, pode ter as contribuições, ou seja, diversas fontes. E a emenda constitucional número 103 de 2019 colocou aqui um complemento nesse princípio, falando o quê? Deve ser identificadas as rubricas contábeis. Rubricas são os títulos, os nomes, tá? Entendo isso, né? As contas. As rubricas contábeis específicas para cada área, identificando as receitas e as despesas vinculadas para saúde, assistência social e previdência social. Ok? Então, receita. Qual a receita que está prevista para a saúde? Qual a despesa prevista? Ou seja, isso aí tem que estar claro na base de todo esse financiamento, para o dinheiro não ficar perdido, tanto a título da receita, como na despesas, como que vai ser gasto, ok? Sempre preservando o caráter contributivo da Previdência Social. A gente já estudou isso, né? A Previdência, para você ter acesso, você tem que contribuir, ok? Não tem jeito, não escapa, tem que ter contribuição. A regra é essa. Então, a gente viu os princípios, agora financiamento. Como que é financiada a Seguridade Social? Financiada pelo poder público, todo o poder público, né? União, estados, Distrito Federal e municípios, e toda a sociedade de forma direta e indireta, é o que a gente vai estudar, ok?
Contribuições sociais. As contribuições sociais que financiam a Seguridade Social é a contribuição do empregador, da empresa ou entidade, incidente sobre folha de salários e demais rendimentos do trabalho, receita ou faturamento, lucro. Então lembrando aqui, onde a gente está nesse momento? A gente está na Constituição Federal, onde ela estabeleceu quais são as contribuições sociais que podem ser instituídas para financiar o quê? A Seguridade Social. Depois, daqui para frente, a gente vai estudar cada contribuição dessa. O que é, qual que é a alíquota, qual que é a base de cálculo, ok? E assim por diante. Também pode ser instituída a contribuição social sobre o trabalhador, o pagamento do trabalhador e demais segurados, ou seja, todos segurados, né? Contribuinte individual, trabalhador avulso, empregado doméstico, segurado especial, facultativo e por aí vai. Porém, essa observação é importante, cai muito em prova, não incide contribuição sobre aposentadoria e pensão, ok? Não incide. Isso aqui, pessoal, normalmente a banca gosta de cobrar esse requisito, ok? Então, para o RGPS lá, não incide contribuição sobre aposentadoria e pensão, certo? Existe também a contribuição sobre a receita de concursos de prognósticos. O que é isso aqui? Sorteio de números. Basicamente é isso aqui. Exemplo que a gente conhece, a fezinha lá na Mega Sena, ok? Quando você faz a Mega Sena, uma parte daquele valor que você paga, uma partezinha vai para a Seguridade Social. Joia? Sabia disso? Legal, né? Ou seja, você vai verificar realmente que existe diversas fontes de financiamento para colaborar aí, para ajudar na Seguridade Social. Até demais, né? E incide contribuição do importador de serviços ou bens do exterior. Joia? Isso aqui, quando importa bens ou serviços, existe uma contribuição que vai para a Seguridade. Orçamento, vamos lá. Não há um orçamento único para a Seguridade. Cada ente público possui um orçamento para a Seguridade, certo? Ou seja, a União tem orçamento da Seguridade Social da União, o Estado tem o seu orçamento, os municípios têm cada um o seu orçamento para a Seguridade. Não existe esse orçamento único para o Brasil todo que engloba todos os entes públicos, ok? Cada um tem o seu orçamento. Pessoa jurídica em débito com a Seguridade. O que diz a Constituição? Fala o seguinte, está em débito com a Seguridade, não poderá contratar e nem receber benefícios do poder público. Isso aqui, esse princípio aqui, né, essa previsão na Constituição, foi colocado o quê? Para estimular, né, as empresas a pagarem corretamente a contribuição que financia a Seguridade Social, ok? Existe várias restrições, ela não consegue obter uma certidão negativa se ela está em débito, tal, aí não consegue participar de uma licitação, contratar com poder, tem vários impedimentos, ok? Existe essa observação aqui, a emenda constitucional número 106 de 2020, lembrando, 2020 era a nossa pandemia, né? O que ela fez essa emenda? Dispensou essa obrigação durante o estado de calamidade pública decorrente da pandemia, porque realmente naquele momento, 2020 e 2021, né, o país passou por uma situação muito difícil e que as empresas não conseguiam realmente pagar todos os seus tributos, não conseguia pagar as contribuições, ou seja, então foi dado um quebra-galho, vamos dizer, né, um alento aí para ele mesmo não pagando, ele conseguir participar das licitações e ter uma receita, né? Receita para a empresa. Novas fontes de custeio, novas fontes de financiamento. Significa o quê? A gente viu aqui, né, que existe as contribuições sociais, existe isso aqui, tá? Ele diz quais são as contribuições sociais que pode ser instituída. Só que, será que pode ser instituída nova fonte de custeio? Claro, né? O governo, o poder público sempre vai buscar maior arrecadação. E que competência que pode ser feito isso? Qual competência? Competência residual da União. Isso aqui vai mais para a parte de direito tributário, tá? Utiliza o que? A competência remanescente, aquilo que não está aqui, a União pode usufruir e instituir novas contribuições, assim como novos impostos também, tá? Então vamos lá.
que é o que é aplicado essa competência residual. Então vai utilizar daquela competência residual para instituir novos impostos, pode instituir novas contribuições para a Seguridade Social. Vamos lá. Para as contribuições previstas na Constituição, basta lei ordinária. Ou seja, para instituir essas contribuições aqui, basta uma lei ordinária que vai ser instituída, vai ser criada essa contribuição. Porém, para contribuições não previstas, deverá ter uma lei complementar. Qual que é a diferença, né? Lei ordinária, lei complementar. Você vai estudar isso, ou se já não estudou, no direito constitucional. Mas, basicamente, o quórum de votação de uma lei complementar, ele é mais rígido, ele restringe mais, é mais difícil de aprovar uma lei complementar do que uma lei ordinária. E tem lógica, né? Se eu vou instituir outras contribuições, eu tenho que verificar melhor isso aí, ou seja, há maior discussão, exige um maior número de deputados e senadores para aprovar essa nova lei que vai criar uma nova contribuição. Joia? Criação, majoração ou extensão de novo serviço ou benefício da Seguridade Social. Isso aqui é importante, tá? Isso aqui é bem cobrado. Fala o quê? Haverá fonte de custeio total. Deverá ser falado. Beleza, vamos criar um benefício para a Seguridade Social, né? Ou seja, por exemplo, um auxílio, um Bolsa Família, um Auxílio Brasil, legal, um auxílio gás, o que for, joia. Mas se eu vou criar esse benefício, eu tenho que dizer, de onde vem esse dinheiro? Qual vai ser a origem desse dinheiro? Vai ter que estar na lei que estiver criando isso aí, vai ter que estar, de onde vem esse dinheiro? Vem uma parte da contribuição da folha de salários, vem da parte da receita, né, daquilo que a empresa recolhe sobre a receita, e assim por diante, dependendo da restrição de cada sistema, previdência, assistência, saúde, ok? De acordo com tudo que a gente viu aqui, tem dinheiro que é carimbado, só pode utilizar para previdência, opa, esse não vai para assistência, e assim por diante. O que interessa, tem que haver a fonte de custeio total, esse total é importante, ou seja, 100% daquilo que vai ser gasto, daquele benefício, eu tenho que dizer de onde vem, ok? Isso aqui, pessoal, infelizmente, ocorre essa não cumprimento desse requisito e a lei é declarada inconstitucional, ok? Não prospera, não vai para frente, joia? Bom, vamos para a parte 2 e finalizar essa primeiro rol aqui da nossa aula número 12, ok? Vamos lá. Seguridade Social, princípio 90º. Significa o quê? Quando eu crio uma contribuição social, eu estou onerando, eu estou cobrando aquela empresa, por exemplo, se o contribuinte for empresa, ele vai ter que gastar mais. E já está com o orçamento apertado. Hoje, aparece uma nova contribuição, poxa, como que eu vou me sustentar, né? Eu, empresa. Então, existe esse princípio 90º, que vem de 90, fala o seguinte, contribuições sociais só podem ser exigidas 90 dias após a publicação da lei que houver instituído ou modificado aquela contribuição. Ou seja, vai dar o prazo de 90 dias para aquele contribuinte, no caso, por exemplo, que eu estou falando aqui, uma empresa, se adaptar, ajeitar a sua receita e despesa aí, equacionar, para poder pagar essa nova contribuição, ok? Princípio 90º cai em concurso. E outra observação, em função disso, não se aplica o princípio da anterioridade. Anterioridade, o que é? Quando eu instituo um novo tributo, existe esse princípio da anterioridade que fala o seguinte, esse tributo só pode ser cobrado no primeiro dia do exercício seguinte, do ano seguinte, ou seja, 1º de janeiro do ano seguinte. Esse princípio não se aplica às contribuições sociais que financiam a Seguridade Social, ok? A gente aplica qual? Na Seguridade Social? O princípio 90º, também conhecido como princípio da anterioridade mitigada. Mitigada é o quê? Reduzida, ok? Então, também conhecido como princípio da anterioridade mitigada. Joia?
base de cálculo ou alíquota diferenciada. Então, a lei vai instituir uma nova contribuição, vai dizer qual a base de cálculo, o que faz parte daquela base de cálculo e qual que é a alíquota que vai ser cobrada. Então, existe lá a contribuição sobre a folha de salários. O que faz parte dessa folha de salários? A gente vai estudar isso, tem um capítulo, né? Tem uma aula, a 15, que fala salário de contribuição. Tudo que faz parte do salário de contribuição é a base de cálculo. Qual que é a alíquota? A gente vai estudar. A principal alíquota é de 20%, que incide sobre essa folha de salários. Então, basicamente é isso. Só que a Constituição falou o seguinte, ó, existe a possibilidade de a base de cálculo ou a alíquota ser diferente. Pode ser diferente. Em que casos? Quando isso pode ocorrer? Em função da atividade econômica da empresa, da utilização intensiva de mão de obra, setor que utiliza muito mão de obra, porte da empresa, o tamanho da empresa, né? A regra aqui normalmente é assim, quanto maior a empresa, maior vai ser o quê? A alíquota, né? A ideia é essa. E a condição estrutural do mercado de trabalho. Como que está o mercado de trabalho? Quem está melhor, né, em todo esse mercado, quem está pior, a gente preserva, coloca uma alíquota menor, tá? A ideia é essa. Então nós poderemos ter alíquotas diferenciadas que poderá ter a do empregador, da empresa, incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos, sobre a receita e o faturamento e sobre o lucro. Ou seja, essas três contribuições aqui, são três contribuições, poderá ter alíquota diferenciada em função do quê? Desses fatores aqui, ok? E agora relativamente à base de cálculo diferenciada. Quando que a base de cálculo poderá ser diferenciada? A do empregador, da empresa, incidente sobre a receita, o faturamento e o lucro. Então, o que saiu aqui, pessoal? Olha, vamos comparar a folha de salários, ok? Questão de concurso, muito fácil. Aqui é o que a gente chama, num estudo para concurso, uma dica, que são conceitos vizinhos, né? Conceito vizinho, pessoal, fiquem espertos. Por quê? Vai chegar na hora da prova, você vai falar, eu li isso aqui, que pode ter alíquota, base de cálculo diferenciada. Só que se você agora não observar o seguinte, que aqui só entra receita, faturamento e lucro, não entra folha de salários, a banca vai trocar e você pode achar que aqui embaixo também, base de cálculo diferenciada, entra folha de salários. Então você vai guardar o seguinte, ó, base de cálculo, não entra folha de salário, só entra receita e faturamento. Na outra, entra as três contribuições. Folha de salários, receita, faturamento e lucro, ok? Tome cuidado com o conceito vizinho. Isso aqui é muito utilizado pelo examinador da prova. E durante uma prova, a gente vai chegar na questão, vai falar, caramba, eu li isso aqui e pode, por algum momento, se você não fixou agora, né, se não vai se atentando para isso, você pode passar batido na questão, ok? Joia? Então, vamos lá, continuando. Moratória ou parcelamento. Isso aqui também foi alterado na última reforma previdenciária de 2019. Diz o seguinte, ó, moratória, ou seja, eu vou aumentar o prazo de pagamento. E tudo isso aqui são coisas boas para o contribuinte. Eu vou aumentar o prazo e, em vez de ele pagar de uma vez só, ele vai poder parcelar aquilo que ele está devendo. Devo e não nego, pago quando puder. Então parcela e vai pagando, ok? Diz o que é a Constituição Federal. Fala o seguinte, ó, são vedados a moratória ou parcelamento por prazo superior a 60 meses, ok? Não pode haver parcelamento acima de 60 meses. Isso aqui está na Constituição, tá? De contribuições do empregador, da empresa ou entidade ou dos trabalhadores. Joia? Remissão ou anistia das contribuições sociais. Entende isso aqui? Se a gente estivesse dando aula de direito tributário, explicado detalhadamente. Entenda a ideia aqui, ó. É um desconto, é um perdão, ok? Tem lá as dívidas das empresas, dos contribuintes, normalmente são das empresas, que são os maiores contribuintes da Seguridade Social. E aí vai ser instituída uma lei que vai falar, ó, meu amigo, se você deve, quem deve de tal período a tal período, contribuições aí das entidades filantrópicas, nós vamos
zerar isso aí, ok? Mais ou menos essa é a ideia, ou seja, você vai dar um perdão. Você deve, vai vir uma lei complementar falar que você não deve mais. Maravilha. Infelizmente, de vez em quando tem ocorrido isso aí, tá? Infelizmente, porque, na minha opinião, acaba sendo injustiça com aquele que pagou corretamente. Essa lei tem que ser feita somente por uma lei complementar. Pensa bem, é um perdão, ou seja, eu vou deixar de cobrar aquilo. Então, é uma lei que exige um quórum qualificado, exige uma discussão maior lá do Congresso Nacional, ok? Associe isso, é uma coisa muito grande para ficar somente com base numa lei ordinária. Quais contribuições pode ser dada essa remissão anistia? Das contribuições do empregador, empresa ou da entidade e a contribuição do trabalhador, né? Aquele que é o segurado da Previdência Social. Outro item, não cumulatividade das contribuições previdenciárias. O que é cumulatividade? É o seguinte, a empresa, por exemplo, quando ela compra um produto, a matéria-prima, para ela fazer o seu produto, comprou a matéria-prima, ela pode se creditar daquele imposto, daquela contribuição, no nosso caso aqui é a contribuição que ela em função da compra. E quando ela vai vender, vai ter a receita, ela vai ter que pagar aquele tributo sobre a receita. Então ela vai fazer o quê? Ela vai fazer esse balanço. Espera aí, aqui eu tenho crédito, aqui eu tenho que pagar, eu faço esse balanceamento, ou seja, não é cumulativo. Eu vou uma fase aqui que eu comprei, né, na compra, eu vou compensar isso na fase seguinte, certo? Eu vou equacionar isso, eu vou debitar aquilo que eu tenho como crédito, ok? Basicamente é isso, a ideia é essa, ou seja, não vai acumulando de um setor para outro, de uma fase para outra. A lei definirá os setores da atividade econômica que pode utilizar essa não cumulatividade das contribuições que financia a Seguridade, ok? Lá no COFINS, né? Na contribuição social sobre o lucro líquido e aí por aí vai. Das contribuições do empregador, da empresa, da entidade a ela equiparada na forma da lei incidente sobre receita, faturamento ou do importador de bens ou serviços do exterior ou da quem a lei a ele equiparar, ok? Então, essas duas contribuições vai ter que seguir a regra da não cumulatividade. O que eu tenho de crédito numa fase eu compenso na outra, ok? Contagem como tempo de contribuição. Então, olha só, para contar como tempo de contribuição, para ser reconhecido como tempo de contribuição, o que tem que ter? Um detalhezinho. Somente as competências que é o mês, aquele mês que você recolheu uma contribuição igual ou maior que a contribuição mínima mensal para a categoria, ok? Em regra, é o quê? O salário mínimo, né? Mas em alguns casos também pode ser o piso salarial, ok? Então é o seguinte, pessoal, só vai contar naquele mês se você recolheu sobre o valor mínimo para a sua categoria, ok? Porque existem algumas possibilidades que a gente vai estudar que o segurado pode recolher sobre um valor menor que um salário mínimo. Pessoal, essa primeira parte encerramos e vamos para a segunda parte da nossa aula número 12, ok? Vamos continuar. Até já!